Boa tarde, eu sou a professora Francimar Paixão, sou pedagoga, especialista em educação especial e psicopedagoga. E hoje nós vamos dialogarmos sobre as habilidades sociais e o transtorno do espectro autista. Então, inicialmente, eu gostaria de dizer que nós vamos precisar adentrarmos em alguns conceitos, né, resgatar alguns conceitos para a gente poder compartilhar mais sobre as habilidades sociais. Então, nós já sabemos que normalmente, desde os primeiros anos de vida, as crianças com autismo, elas apresentam algumas dificuldades para responder aos estímulos sociais. Então, por conta disso, desse entrave na resposta em relação a esses estímulos sociais, é que há necessidade do quanto antes haverem estimulações, no caso, diagnósticos, né, precoces, para que aconteçam as intervenções necessárias de acordo com cada necessidade, de acordo com cada situação específica. Então, inicialmente, nós vamos trazer um recorte de um conceito do que seria o autismo, segundo o APA, que é o documento, no caso, que norteia a Associação Americana de Psiquiatria. Então, segundo o APA, o transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento que se caracteriza por déficit na comunicação e na interação social e nos padrões restritivos e repetitivos de comportamento e interesse. Esses sintomas estão presentes desde o início da infância e causam prejuízo no funcionamento pessoal, social, acadêmico, profissional e em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Então, sendo assim, este conceito, ele traz uma completude, mas apesar de interesse por outras situações que não seja aquela que fazem parte de determinadas rotinas ou rituais que ele já está acostumado. Então, assim, são gostos restritos e que vão precisar, de uma certa forma, de intervenções para que sejam apresentadas outras possibilidades para que esse indivíduo ele possa desenvolver-se de uma forma mais satisfatória em relação a esses níveis, no caso dessas áreas, que vão apresentar esse comprometimento. Aí nós chamamos a atenção para algumas situações que nós consideramos bastante relevantes em relação a este comportamento. As manifestações das dificuldades poderão variar de acordo com o nível de desenvolvimento e a idade cronológica da criança. Quanto maior o comprometimento cognitivo, maior a tendência de se isolar e não se comunicar. Então, de acordo com essa situação, essa afirmação aqui, nós podemos constatar que o nível de comprometimento, muitas vezes, ele vai estar atrelado ao nível de desenvolvimento e também à idade cronológica. Isso nos faz remeter à situação de que se esse indivíduo ele não foi inserido num contexto para que reveja essas situações, possivelmente ele vai apresentar esse maior comprometimento. E aí nós podemos perceber ainda que esse comprometimento ele vai estar atrelado justamente a situações que me levem a verificar, que evidenciam que esta criança vai ter dificuldade de se relacionar. Então, há fartas evidências sobre a capacidade da criança com autismo em desenvolver relações de apego a seus cuidadores e de responder à interação social. Então, assim, muitas pesquisas e muitas literaturas já trazem evidência de que essas pessoas ou a própria criança, ela tem sim condições de desenvolver uma relação afetiva com as pessoas que estão mais próximas. Porque também há um equívoco em que muitas pessoas acreditam que pelo fato dele estar dentro do espectro do autista, ele não vai desenvolver uma relação afetiva. A questão da afetividade não está relacionada a esse comprometimento. O fato dele demonstrar
que ele tem características de determinadas limitações para se relacionar, não vai resultar numa dificuldade de desenvolver relação de apego, relação de afeto. Muito pelo contrário, a afetividade, ela pode sim, e muitas vezes ela é sim desenvolvida, mas para isso nós precisamos inserir esse indivíduo em situações que resultem no desenvolvimento de relações de apego. Então, assim, não existe essa situação de que porque eu estou dentro do espectro do autismo, eu não vou construir, eu não vou desenvolver uma relação afetiva com as pessoas. Desenvolve sim, mas para isso nós precisamos também inserir esse indivíduo em situações que venham culminar para que ele desenvolva essas relações. Ainda sobre isso, os comprometimentos que parecem ser substanciais são de fato, na verdade, os da habilidade de atenção compartilhada, especialmente a iniciativa para buscar e manter a interação de forma recíproca e espontânea. Então, assim, não é que ele não vai desenvolver, mais uma vez, essa relação de apego. O que ele vai apresentar, dependendo da situação, que cada caso é um caso, são justamente habilidades para ele manter essa atenção compartilhada, para ele manter essa interação de forma espontânea, para ele manter, quando consegue manter, para ele apresentar, digamos, um tempo longo. Isso talvez ele tenha essa limitação, essa dificuldade, mas ele consegue sim desenvolver essas relações afetivas, e prova disso que muitas literaturas já trazem também como ponto de partida a necessidade justamente não só de conhecimentos teóricos, mas, acima de tudo, situações que me levem a trabalhar com sensibilidade. Porque de nada vai adiantar eu conhecer muitas teorias, eu conhecer muitos procedimentos, muitas técnicas, se eu não apresento, se eu não demonstro sensibilidade com aquela situação. Então, a sensibilidade, ela é um fator preponderante em qualquer encaminhamento, em qualquer estratégia, qualquer técnica que eu venha tá buscando para conduzir aquelas situações. A sensibilidade, ela vai permitir com que eu desenvolva, né, atrelada ao conhecimento teórico, atrelada a muitos esclarecimentos, mas que eu consiga conduzir as situações com mais tranquilidade, com mais discernimento e, acima de tudo, também lembrando que eu estou lidando ali com um indivíduo com limitações, mas que, com certeza, ele é dotado de relações, é dotado de sentimentos, e que esses sentimentos precisam ser potencializados na medida que eu me relaciono com ele e ele consigo mesmo e comigo. Então, assim, na medida que ele se relaciona com seus pares, melhor dizendo. Então, por conta disso, nós trazemos aqui um recorte, onde esse recorte ele apresenta uma imagem e que traz a seguinte afirmação: TEA, diferentes e únicos. Tenho autismo e não gosto de barulho. Tenho autismo e me socializo. Tenho autismo e me socializo. Tenho autismo e me socializo. Tenho autismo e não gosto de sair de casa. Tenho autismo e o barulho não me incomoda. Tenho autismo, sou sensível ao toque. Tenho autismo e falo. Tenho autismo e não falo. Tenho autismo e como de tudo. Tenho autismo e sou seletivo na alimentação. Tenho autismo e não faço contato visual. Tenho autismo e faço contato visual. Então, partindo da leitura desta imagem, fica evidente que o fato de eu estar dentro do transtorno do espectro autista não me faz
similar a ninguém. Eu posso ter características, aliás, não me faz idêntico a ninguém. Eu posso ter características similares, mas eu sou único. Por eu ser único, eu tenho as minhas particularidades, eu tenho as minhas características, eu tenho as minhas singularidades. E é em cima dessas singularidades que vão ser, caso haja necessidade, que vão ser direcionados alguns encaminhamentos. Esses encaminhamentos, melhor dizendo, ou toda e qualquer intervenção que haja necessidade, ela vai partir deste princípio, que eu sou único, eu sou diferente, mas eu sou único. E por ser único, precisa ser identificado quais são as minhas potencialidades, quais são as minhas fragilidades, para que possam ser tomados os devidos encaminhamentos, as devidas intervenções, e que possam também ser potencializadas as devidas habilidades, que talvez eu venha apresentar alguma necessidade. Sendo assim, nós vamos falar do que seriam essas habilidades sociais. Então, habilidades sociais, a grosso modo, é a capacidade que nós temos de realizar algo bem e dentro da nossa coletividade. Então, a habilidade me remete a essa capacidade que eu tenho de exercer alguma atitude, alguma ação de forma hábil. E social me remete justamente a essa coletividade. Então, habilidades sociais me remete a comportamentos sociáveis, aceitáveis de forma satisfatória, né? Então, pensando nisso, nós trouxemos um conceito de habilidades sociais, segundo Gresham, que diz o seguinte: são comportamentos aprendidos e socialmente aceitáveis que permitem ao indivíduo interagir efetivamente com os outros e evitar ou fugir de comportamentos não aceitáveis que resultem em interações sociais negativas. Exemplo: sorrir e fazer contato olho a olho, perguntar e responder, dar e reconhecer elogios durante uma troca social. Então, as habilidades sociais me remetem justamente a esses comportamentos apreendidos. Então, aprendidos e socialmente aceitáveis. Então, assim, para eu apreender, eu preciso estar junto com os meus pares. Então, assim, as habilidades sociais, elas são resultado de situações, de vários contextos, mas os contextos mais importantes são os contextos familiares, os contextos, no caso, escolares, e os contextos de grupos dos meus pares. E aí, quando se fala de grupo dos meus pares, eu tenho vários pares. Pode ser na igreja, pode ser em outras relações, e no trabalho, em várias situações eu posso estar desenvolvendo essas habilidades sociais. E assim, as habilidades, na verdade, elas vão interagir o tempo todo para que elas vão, na verdade, proporcionar situações para que eu interaja o tempo todo com o outro. E para que eu também, na verdade, consiga conduzir os padrões dentro da nossa sociedade, tá? De uma forma, dentro da coletividade. Então, nós trazemos aqui os tipos de habilidades sociais. Nós trouxemos algumas delas. Nós temos as habilidades assertivas, essas habilidades assertivas, saber se manifestar com equilíbrio e reconhecer erros e lidar com críticas. Essas habilidades assertivas seriam, no caso, essa capacidade que o indivíduo ele vai ter de aceitar determinadas opiniões alheias, opiniões do outro, e saber reconhecer de forma equilibrada os seus erros, saber lidar com as suas limitações e as suas fragilidades, entendendo que aquelas situações que elas podem ser modificadas a seu favor. Isso seriam as habilidades assertivas. As habilidades comunicativas, saber como começar conversas, responder perguntas e elogiar os demais. Então, as habilidades comunicativas,
o tempo todo nós estamos permeadas de situações que exigem essas habilidades, de nós sabermos dialogar, de nós sabermos nos comunicar e nos fazer entender. Então, essas habilidades comunicativas, elas perpassam por várias situações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E são habilidades que, para quem tem, no caso, o autismo, muitas vezes eles não conseguem, né, ter essa habilidade efetivada. Então, por isso, da necessidade de nós buscarmos alternativa para desenvolvermos esse tipo de habilidade. Pelo menos propor algumas alternativas, né, para buscar esse desenvolvimento dessas habilidades. As habilidades empáticas, saber se colocar no lugar do outro, reconhecer seus sentimentos e necessidades. É justamente a capacidade que o indivíduo ele tem de fazer essa permuta em relação às situações, em relação ao outro, em relação justamente a essas situações do dia a dia, que muitas vezes nós precisamos nos colocar no lugar do outro para poder entender, compreender determinadas situações que ele se passa. Isso seriam as habilidades empáticas. E hoje nós estamos, nos dias atuais, nós estamos vivendo muitas situações que exigem muitas dessas habilidades. Ainda nós temos, dentro dos tipos de habilidades, nós trouxemos aqui habilidade de sentimento positivo, saber ser solidário e criar vínculos de amizade. Então, essa habilidade, ela está muito relacionada a essa minha interação com os meus pares, está muito relacionada à construção das relações. Então, no caso do indivíduo com TEA, ele tem, alguns casos, apresenta essa limitação, que ele não consegue desenvolver esse vínculo, então, por conta disso, ele vai ter dificuldade no caso desta habilidade específica também. Habilidade de civilidade, saber agradecer, apresentar-se e despedir-se. Então, são situações de civilidade do dia a dia. Eu saber entrar, saber me comunicar, saber cumprimentar, saber agradecer, saber saudar, são situações do dia a dia. E dependendo da situação, dependendo do nível do TEA, talvez ele não consiga também desenvolver esta habilidade. Aliás, não consiga apresentar. Desenvolver vai depender muito dos estímulos que ele tiver para que ele possa potencializar essa situação. As habilidades de trabalho, saber falar em público, solucionar problemas, tomar decisões, gerenciar equipes. Então, assim, as habilidades de trabalho me remetem muito às situações da minha vida profissional, do que eu consigo fazer no meu espaço, de trabalho, do meu espaço onde eu desenvolvo minhas situações relacionadas a serviço. Então, assim, essa habilidade, ela é inerente também a muitas situações. Na verdade, todas as habilidades que nós pontuamos aqui, elas são inerentes a situações das relações entre os seus pares. Todas elas estão relacionadas à coletividade. Muitas delas possa ser que o indivíduo ele tenha desenvolvido de uma forma mais enfática uma ou outra, mas em muitas situações do dia a dia nós vamos perpassar em algum momento que eu vou ter que demonstrar alguma dessas habilidades, embora eu possa ter desenvolvido de uma forma mais acentuada uma habilidade ou outra, mas em muitas situações eu vou, aqui ou ali, eu vou me remeter a uma dessas habilidades. Então, assim, já que nós estamos falando de habilidades sociais, nós trazemos aqui também, segundo alguns teóricos, como Magalhães e Murta, as possibilidades de desenvolvimento dessas habilidades sociais. Então, dentro da literatura, muitos teóricos, dentre eles Magalhães e Murta, como foi falado aqui,
eles sinalizam que existe possibilidade de desenvolvimento dessas habilidades sociais. Isso vale para todos os indivíduos, independente de suas limitações, independente das suas fragilidades. Então, o ser humano é, por excelência, uma criatura social. Então, se ele é, por excelência, uma criatura social, em qualquer relação interpessoal são requeridas habilidades para que a convivência seja satisfatória aos envolvidos na interação. Então, assim, por conta disso, nós podemos dizer que o ser humano, o tempo todo, ele está inserido em situações de aprendizagem, para que aprendizagem principalmente como ser social, para que ele possa lapidar-se enquanto criatura social, enquanto ser na sua coletividade. E aí Delprit, ele faz uso dos termos, ele pontua que em algumas situações são feito uso de termos equivocados, como socialmente habilidoso, jeitoso, sociável ou boa educação. Então, dentro dos estudos dele, ele diz o seguinte, que muitas pessoas acreditam que nós já nascemos socialmente habilidosos, que nós nascemos, que isso é inato, que nós trazemos esse ser sociável desde do nosso aspecto biológico. Mas Vygotsky, ele diz que nós vamos nos desenvolver a partir das nossas interações, que nós aprendemos, que nós nos tornamos seres sociais na medida que a gente interage com o outro. Então, se o meio ele tem um papel preponderante na minha formação enquanto ser social, então existe possibilidade de desenvolvimento das habilidades sociais. Então, assim, qualquer pessoa ela pode ser inserida em situações onde possa vir potencializar ou manter essas habilidades que ela já, que no caso, ou que tem, ou que apresenta fragilidades em alguma. Então, assim, nós precisamos buscar, mais uma vez, alternativas para manter o que já temos e para potencializar as fragilidades. Ainda sobre a possibilidade do desenvolvimento das habilidades sociais, Caballo e Delprit traz como sugestão o treinamento dessas habilidades. Então, na verdade, o que seria esse treinamento? Constitui-se uma tentativa direta e sistemática de ensinar estratégias e habilidades interpessoais aos indivíduos, com a intenção de melhorar sua competência interpessoal, individual, em tipos específicos de situações sociais. Então, assim, treinamento me remete a justamente a busca de uma maneira formal, no caso como já está dizendo, de ensinar, de propor, no caso, sugestões metodológicas, sugestões alternativas, podemos dizer assim, para poder haver essa lapidação e esse desenvolvimento dessas habilidades. Sendo que é justamente não só para eu melhorar a minha relação com o outro, mas para eu melhorar também comigo mesmo, para que eu possa desenvolver-me, para que eu possa apresentar posturas sociais mais satisfatórias, mais adequadas, para que eu tenha uma melhor qualidade de vida. Então, assim, o treinamento dessas habilidades sociais, na verdade, são buscas por uma melhor qualidade de vida, né? Então, eu vou buscar alternativas, né? Só que de uma forma sistemática, formal, para que possa melhorar essa qualidade de vida, essa minha relação com os meus pares e comigo mesmo, né? Em situações do cotidiano. Então, no caso desse treinamento dessas habilidades sociais, elas aderem a um enfoque comportamental de aquisição da resposta, ou seja, concentra-se na aprendizagem de um novo repertório de resposta. Uma vez que o enfoque é comportamental, eu vou buscar essas respostas a partir de resultados, no caso,
resultados acerca da minha postura comportamental. Então, assim, esse meu repertório, ele vai ser estimulado para que eu apresente resultados mais satisfatórios nas minhas relações nas minhas relações do dia a dia, nas relações do cotidiano. Aí nós trazemos aqui, acerca dessas habilidades sociais, desse treinamento, um recorte ainda de Caballo, quando ele diz que essas habilidades, no caso, o treinamento das habilidades sociais, segundo Caballo e Delpricht, constitui-se numa intervenção que almeja minimizar consequências de déficit acentuado em habilidades sociais, sem ter a pretensão de cura. Isso é muito importante nós termos isso bem esclarecido, que esse treinamento das habilidades sociais não visa curar nenhuma situação, mas ela visa atenuar alguns comportamentos, alguns déficits que possivelmente estaremos apresentando. E essa pretensão, de uma maneira geral, as técnicas não são utilizadas de uma forma aleatória, devendo ser escolhida após um processo avaliativo, costumam ser empregadas dependendo dos déficits da maturidade cognitiva apresentada pela criança ou pelo indivíduo, porque esse treinamento das habilidades sociais, eles não são, na verdade, um programa, digamos assim, mas uma alternativa voltada só para as crianças. Quando se fala em crianças, estamos pensando justamente nessas situações de já anteceder a inserção desse indivíduo quanto antes em situações que ele possa potencializar as suas fragilidades. Então, assim, de uma forma precoce, para que mais tarde ele apresente na sua vida adulta resultados mais satisfatórios, que ele consiga ter uma melhor qualidade de vida. Então, qualquer situação, qualquer técnica que for utilizada, qualquer adoção de alguma estratégia, ela precisa passar justamente por esse processo avaliativo, que eu costumo dizer que precisamos ter um caminho a trilhar. Então, inicialmente seria uma sondagem, para depois, essa sondagem, ela vai ser feita partindo de muitos instrumentais para podermos chegarmos na possível intervenção, se for o caso. Então, quando se fala em etapas de treinamento de habilidade social, Delpricht, ele nos fala de 2 procedimentos específicos. Ele nos fala da avaliação, e como eu já disse, essa avaliação inicialmente ela é feita a partir de um caminho, né, a ser trilhado. Então, inicialmente nós temos uma sondagem, e aí essa sondagem ela vai ser adicionada a vários instrumentais específicos, dependendo da necessidade, cuja finalidade desses instrumentais seriam identificar, né, verificar e identificar qual é o nível de situação, para que possamos, na verdade, proceder. Então, assim, a avaliação, ela se dá inicialmente, que é a partir dessa sondagem, que é feito esse mapeamento, e esse mapeamento adicionado a entrevistas, a inventário, autos registros, a observação direta do comportamento e da avaliação por outros significantes. Então, assim, essa avaliação, eu vou ter que levar em conta todos os contextos e todas as pistas para que eu consiga chegar no denominador comum, que seria o diagnóstico, né? Então, sou eu que vou fazer isso? Não. No caso, um especialista, um profissional capacitado, no caso, um habilitado para fazer essas possíveis esses diagnósticos, para poder haver essas intervenções. Então, assim, esse profissional, ele vai estar dotado de vários instrumentais para que ele chegue no diagnóstico. Já de posse desse diagnóstico, ele vai propor as possíveis intervenções. E essas intervenções, que já, segundo Delpricht, é a segunda etapa desse processo do treinamento das habilidades,
Essas intervenções, elas podem ser de ordem primária, secundária e terciária, ou seja, as intervenções vão ser feitas de acordo com o nível de cada indivíduo. Então, assim, cada indivíduo ele será inserido no processo interventivo de acordo com aquele nível que foi detectado, de acordo com o que foi percebido, ou seja, o que ele tem, né? O que ele já tem preservado, quais são os conhecimentos prévios que ele tem acerca de determinadas habilidades e quais são as lacunas que precisam ser preenchidas, que precisam ser estimuladas para que possam ser desenvolvidas. Então, assim, tem todo um caminho que precisa ser trilhado para poder haver essas intervenções de formas pontuais e significativas. Pensando nisso, nós trouxemos aqui um recorte do currículo das habilidades básicas para pessoas com autismo, segundo Gomes e Silveira. Então, eles nos trazem esse currículo, e dentro desses currículos eles trazem algumas habilidades e alguns programas de ensino. Então, assim, para habilidades, no caso de atenção, nós temos programas de ensino para sentar, esperar, para o contato social. Para habilidades de imitação, nós temos imitar movimentos motores grossos, imitar ações com objetos, imitar movimentos motores finos, imitar movimentos fonoarticulatórios, imitar movimentos grossos em pé, imitar sequências de movimentos. Para habilidades de linguagem receptiva, nós temos seguir instruções de um passo, seguir instruções de 2 passos, identificar partes do corpo, identificar pessoas familiares, identificar objetos, identificar figuras. Linguagem expressiva. Para esta habilidade, nós temos apontar em direção a itens desejáveis, produzir sons com função comunicativa, imitações, aumentar os pedidos vocais, nomear pessoas familiares, nomear objetos, nomear figuras. Para habilidades pré-acadêmicas, nós temos coordenação olho-mão, emparelhar objetos, emparelhar figuras, emparelhar objetos e figuras, usar lápis e usar tesoura. Então, assim, nós temos esse recorte, mas nós temos muitas outras habilidades que vão ter também seus respectivos programas que precisam ser estimulados para que possam ser desenvolvidos, para que, em algumas situações, talvez, para que possam ser só mantidos, em outras situações, para que possam realmente ser apreendidos. Muitas dessas habilidades, elas precisam ser potencializadas de uma forma tão significativa para que realmente ela possa ser aprendida. Agora, eles não vão aprender determinadas habilidades com uma ou com 2 sessões. Na verdade, é um trabalho de formiguinha, digamos assim, é um trabalho que ele precisa de continuidade, que ele precisa de perseverança, mas que ele precisa também de muita sensibilidade para que ele possa apresentar resultados satisfatórios. Então, qualquer treinamento em relação a essas habilidades vai ser um trabalho a médio e longo prazo, porque é um trabalho contínuo, é um trabalho que vai precisar de muitas intervenções, talvez de mudar as estratégias, de buscar outros recursos, de buscar outras formas para que se alcance os resultados satisfatórios. Então, existem muitos programas e muitas sugestões para que a gente busque alternativas para que venhamos potencializar essas habilidades. E aí, dentro dessa, nós trouxemos algumas das técnicas, né, para o treinamento dessas habilidades. Caballo e Delprich, ele traz algumas sugestões de treinamento para essas habilidades. Dentre elas, traz um ensaio comportamental, e esse ensaio consiste em aprender novas formas de se comportar diante de situações sociais. Então, assim, esse ensaio comportamental, na verdade, mais do que experimentação. Esse ensaio, o nome já está dizendo, é comportamental, é um ensaio, então, assim, de atitudes comportamentais, de posturas comportamentais. Para isso, ele vai precisar de muitas experimentações, de muito treino,
para que possa apresentar um resultado. Então, como pode acontecer esse ensaio comportamental? Ele sugere ainda que seja feito através de preferência com instrumentos lúdicos. O terapeuta pode tentar ensaiar com a criança maneiras de comunicação que possam ser verbais ou não verbais, aspectos como postura e contato social. Então, assim, ele traz algumas sugestões de situações que possam ser contempladas nesse ensaio comportamental. Uma outra técnica que ele sugere também é a modelação. Consiste em promover situações onde a criança possa observar alguém desempenhando comportamentos a serem apreendidos. Então, assim, essa técnica da modelação, na verdade, nada mais é do que o indivíduo ele ter alguém como referência das suas, em relação aos seus comportamentos, aliás, ter os comportamentos de alguém como referência. Então, assim, a outra pessoa, ela vai ser um espelho. Então, assim, ela vai produzir alguns comportamentos e vai estar, como é que eu posso dizer, estimulando essa pessoa para que ele venha demonstrar os mesmos comportamentos, para que ele venha repetir, para que ele venha desenvolver esses comportamentos. E ainda, ele sugere que, também na técnica da modelação, que o modelo a ser copiado seja da mesma idade e do mesmo sexo da criança com TEA. Então, assim, é Bandura, na verdade, que sugere isso, porque Bandura, ele diz, dentro das suas pesquisas, que o indivíduo com TEA, normalmente, né, ele vai demonstrar um resultado, digamos, um melhor resultado a partir do momento que ele tiver interação com seus pares, que de preferência esses pares sejam da mesma idade, que dentro dessa mesma faixa etária, para que ele possa estar apresentando esse resultado mais significativo. Também sugere instrumentos lúdicos, né, como fantoche e bonecos, para que possa ser utilizado como recursos para potencializar no caso, potencializar a técnica da modelação. Então, assim, percebemos que tanto a técnica do ensaio comportamental como a técnica da modelação, eles deixam claro que precisam ser utilizados recursos lúdicos, mais uma vez, para que a gente perceba que a utilização desses recursos lúdicos, para que venha perder esse cunho de imposição, para que seja algo natural, para que seja algo que seja visto como que faça parte da sua relação com o outro, desse desenvolvimento, desse desenvolvimento de uma forma mais prazerosa, sem imposição, assim, sem que traga tanta esse prejuízo, porque assim, quando é algo imposto, digamos assim, o indivíduo ele tende a ter mais dificuldade para realizar. Então, assim, tanto a técnica do ensaio comportamental como da modelação sugere que seja feito partindo de algo utilizado, adicionado, no caso, a recursos lúdicos. E aí, na minha fala, eu acredito que a utilização desses recursos lúdicos também perpassa mais uma vez pela sensibilidade. Aí nós trouxemos ainda mais duas técnicas, segundo Cabala e Delprinch. A técnica do reforçamento, né, que pode ser entendida como uma consequência que se apresenta depois de uma emissão de um determinado comportamento e que possui o poder de aumentar a sua frequência. Então, essa técnica do comportamento serve para aderir novos comportamentos, como aumentar comportamentos habilidosos presentes no repertório comportamental da criança. O reforço pode assumir a forma verbal, elogios, e não verbal, como sorrisos e aplausos. Então, assim, a técnica do reforçamento nada mais da técnica pautada na teoria da concepção de Skinner, do estímulo-resposta. Então, assim, na medida que este indivíduo ele apresentar comportamentos que foram esperados, que foram satisfatórios, ou mesmo que não foram esperados, que ele não conseguiu atingir determinados comportamentos, essa técnica bem aqui, ela me remete a eu reforçar, a eu
alavancar a autoestima dele, a eu elogiar, dizendo que ele é capaz, dizendo justamente, demonstrando através de algum gesto, remetendo este indivíduo a situações de autoconfiança, né? De desenvolver justamente essa sua autoestima, dele realmente acreditar que ele é capaz. Aí nós temos ainda a técnica das tarefas de casa, que constitui o veículo através do qual as habilidades aprendidas nas sessões de treinamento possam ser praticadas em ambientes naturais. Então, o que seriam isso? Essas tarefas de casa na verdade, digamos, um reforço, né? É uma complementação e uma continuidade do que é feito nos consultórios, né? Do que foi trabalhado no decorrer de cada situação específica. Então, assim, a técnica das tarefas de casa, elas são justamente uma ponte entre o consultório, né? O que é trabalhado no consultório e a família dessa criança, o que pode ser trabalhado, o que pode ser dado continuidade como reforço no seu contexto familiar, no seu berço de casa, nas suas relações. Assim, sugere-se que dentro dessas tarefas de casa, que sejam proporcionadas a participação efetiva da criança em contextos comunicativos, ou seja, que essa criança ou que esse indivíduo, que ele seja inserido em situações de diálogo, em situações de conversação, onde possam estimular justamente o desenvolvimento da competência, no caso comunicativa, dessa habilidade dele se comunicar, dessa atitude dele estar se comunicando com as outras pessoas, né? A partir desse reforço, digamos assim. E aí, nós trazemos, para encerrar a nossa conversa, nós trouxemos aqui uma frase de Jung, que ele diz o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, essa frase me remete que, apesar de toda e qualquer técnica, que nós precisamos o tempo todo para trabalharmos com essas pessoas, quer seja as pessoas com autismo, quer seja as pessoas com outra fragilidade, com outras limitações, que nós precisamos compreender que todos nós somos seres humanos e que todos nós temos nossas limitações, mas que nós temos nossas potencialidades. Então, assim, aprender, qualquer pessoa vai aprender em qualquer momento. Na verdade, dentro da história da humanidade, nós nascemos aprendendo e vamos morrer aprendendo. Então, assim, por mais técnica, por mais teoria que eu tenha, por mais fundamentação, por mais pesquisa, mas entender que para lidar com essas situações, nós precisamos de muita sensibilidade. Essa sensibilidade é que talvez, muitas vezes, vai fazer com que eu consiga desenvolver um trabalho com um resultado mais qualitativo, um resultado que vou proporcionar também uma melhor qualidade de vida, não só para o outro, mas para mim, enquanto pessoa, né? Desde já eu agradeço. Esse é meu contato, estou aberta aí, né, para as possíveis intervenções, caso tenha algum questionamento, alguma necessidade de esclarecimento. Obrigada.